Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Seguinte, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre as ondas, relembrar alguns termos e tentar ali te localizar a respeito dos tipos de ondas ou da maneira como elas se comportam. Então, nas aulas anteriores, eu pedi para que vocês fizessem uma lista de exercícios da plataforma Geek. Então, vamos lá corrigi-la. Então, ó, primeira questão, tenho aí dois tipos de ondas, ora mecânica, ora eletromagnética. Então, primeira coisa, relembrar. Onda mecânica, eu preciso de um meio para que ela se propague. Então, mole, mole. Exemplos de ondas mecânicas. O som, beleza? Então, o som é um tipo de onda mecânica. Outro tipo de onda mecânica, quando você joga uma pedrinha no lago, então aquela pedra ela vai formar ali diversas ondinhas, seja no lago ou seja num balde com água também, pode ser, numa poça de água. Isso é um mero detalhe, tá certo? Outro dispositivo bacana também, ultrassom. Então, o que é o ultrassom? É um dispositivo, uma tecnologia utilizada para quê? Na tentativa de observar, bem entre aspas aí, o formato do bebê no ventre da mãe. Então, quando a moça está gestante, a gente pode utilizar esse ultrassom na tentativa de observar o que tem ali, beleza? E como que está o estado do bebê. Então, ondas eletromagnéticas, muito fácil. Então, essas ondas, elas se propagam em um meio? Também. Mas, além de se propagar em um meio, qualquer meio, né, ar, água, dentre outros, eles também se propagam aonde? No tal do vácuo. Geralmente, quando a gente fala vácuo, você vai lembrar do quê? Do tal do espaço, onde teoricamente não tem ar. Se não tem ar, então nós colocamos ali como sendo o vácuo, beleza? Então, ondas eletromagnéticas, muito simples. Isso aí é o que você mais utiliza hoje em dia. A gente pode falar dos diversos tipos de internet. Então, lembrando, não é Wi-Fi ou Bluetooth. Você vai utilizar o termo que? Ondas de rádio, que são as ondinhas responsáveis pela transmissão, pela comunicação. Então, aqui, ó, ondas de rádio é uma possibilidade, ok? Além dessas ondas de rádio, nós podemos também, temos aí outras opções. O infravermelho, que é aquela ondinha que está no seu controle remoto. Além do infravermelho, nós temos, o que mais? Então, lembra também do Hulk. Posso falar dos raios gama? Posso falar. Gama, alfa, beta, que mais? Quando eu falo raios gama, alfa e beta, estou falando de radiações no núcleo do átomo, tá certo? Provavelmente vocês já viram isso em química, pelo menos um pouquinho, já dá para ter uma noção. Outra coisa que a gente pode falar, UVA, UVB, ultravioleta. Então, que a gente já conhece ali como a radiação, principalmente quando a gente vai para a praia, ou quando a gente fica muito tempo ao sol, tá certo? Então, também é uma possibilidade. Então, beleza. Então, vamos para a questão 2. Então, na questão 2 aparece aí para ti. Bora lá. As ondas luminosas, quanto à sua natureza, são. Então, onda luminosa, luz. Luz não precisa de um meio para se propagar. Até porque a nossa luz não vem do Sol. Então, daqui para tua casa até o Sol, tem o espaço, tem o vácuo. Então, opa, então são ondas eletromagnéticas. Então, ondas luminosas, quanto à sua natureza, são eletromagnéticas, pois se propagam no vácuo. Quanto à direção de propagação e vibração, então, lembra lá, propagar é uma coisa, perturbar é outra. Perturbar é quando você joga a pedrinha no lago. Você está perturbando aquele espaço. Propagar são as ondinhas produzidas quando aquela pedra encontra aquela superfície, beleza? Então, por exemplo, eu tenho uma corda. Quando eu exerço uma força numa corda, concorda que ela vai ter esse desenho? Ela vai se comportar dessa maneira?
Então, quando eu exerço uma força aqui, ó, de cima para baixo, essa corda ela tanto vai para frente, então ela se movimenta aqui no eixo X, quanto ela se movimenta no eixo Y, porque ela não está subindo e descendo, e também não está indo para frente, beleza? Então, isso é o que nós chamamos de uma onda transversal, que é uma característica das ondas eletromagnéticas, beleza? E com relação à velocidade dessas ondas? Ah, mole, mole. Então, ó, você já deve ter visto também no seu livro que vai estar escrito assim, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Ou, muitas vezes, vai aparecer assim, ó, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ou posso ainda escrever 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Tá certo? Então, ó, dá uma olhada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vão dar 5 casas. Por isso aqui o 10 à quinta. É importante que a gente comece a aprender a utilizar essas notações científicas. Por quê? Estou falando de espaço. No espaço são coisas muito, muito grandes. Então, só o quilômetro, 1 quilômetro, 10 quilômetros, não vai ser o suficiente para representar algumas grandezas, para representar algumas distâncias. Logo, imagine aí, a distância de Plutão para a Terra. Concorda comigo que é muito, muito grande? Pois é. Então, a gente vai precisar de unidades de medidas maiores, tá? Da mesma forma, quando a gente estiver falando sobre átomos ou coisas muito, muito pequenininhas, como as partículas, nós temos aí diversas partículas elementares. Então, como é que ficam essas partículas elementares? Tá certo? Então, temos que lembrar disso também. Então, utilizar grandezas menores. Então, ok. Dito isso, então tá ali, ó. 3 vezes 10 à quinta e 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Isso seria o mais coerente. Então vamos para a questão 2. 3, perdão, ó, tô doidinho já. Durante uma entrevista, o repórter questiona um famoso astrônomo sobre a espetacular explosão de uma supernova. Explosão é um pouco complicado, porque assim, as estrelas elas não explodem, elas se propagam, tá certo? Então são coisas um pouco diferentes. Porque quando você lembra de explosão, você lembra do fogo, você lembra de todo, né, combustível, enfim. E não é bem isso que acontece, mas bora lá. Então você já sabe que uma supernova é uma consequência ali da. Como eu posso explicar de uma maneira mais simples? Eu tenho o Sol. Você sabe que o Sol ele vai explodir em algum momento, como diz a questão. Então, assim, ele vai deixar de existir, ele vai se expandir, que é uma das características das estrelas. As estrelas também têm ali um tempo máximo de vida. Então, vai chegar um momento que o núcleo dessa estrela ele vai estar um pouco mais denso. Então, essa energia ela tende a se propagar, tá certo? Claro que tem as características que a gente vai conversando com o passar do tempo, mas isso aí vai ficar para as próximas aulas. Então, ó, surpreendido pela descrição da magnitude da explosão, o repórter comenta: o estrondo deve ter sido enorme. Então, isso entra no que nós já comentamos em sala a respeito dos filmes no cinema. Por quê? Geralmente, quando você tem lá Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, a gente observa que ao longo ali das batalhas sempre aparecem vários estrondos, o que não faz sentido. Por quê? Nós comentamos aqui em cima que o som é uma grandeza o quê? É um tipo de onda mecânica. Se é um tipo de onda mecânica, necessariamente eu vou precisar de um meio para que haja propagação. Então algo está estranho, muito estranho. Ok? Então aqui, ó, a resposta mais coerente seria: não é detectado na Terra por ser uma onda mecânica. Então não faz sentido ter esse estrondo. Ok? Beleza, questão 4. Então, ó, na questão 4, vamos observar aqui. Nós temos, ó, em um aparelho de som, são percebidos dois sons, A e B. O A tem uma frequência de 440 Hz. Então, ó, frequência de 440 Hz. O que seria isso? Toda vez que você coloca aqui,
Esse hertz, você tem que lembrar que é uma medida, é uma grandeza, medida de frequência. Mas o que seria essa frequência? Quantidade de vezes que algum evento se repetiu. Então, por exemplo, quantidade de vezes que a Terra girou em torno do Sol, por exemplo. Quantidade de vezes que você deu uma volta em si mesmo. Ou quantidade de vezes que você realizou quando estava dançando. Então, quando está dançando, você se autogira ou gira outra pessoa. Então, quantas vezes você girou outra pessoa? Né? Seja ali no forrozinho, seja no sertanejo ou algo semelhante. Então, isso é frequência, quantidade de vezes. Então, significa o quê? Ó? 440 repetições a cada 1 segundo. Isso é o Hertz, tá certo? Ou, por exemplo, professor, todos os meses, então vai lá, eu vou 2 vezes no dentista a cada mês. Perfeito. Então a sua frequência é 2 vezes por mês. Captaram? Então aqui em cima sempre vai ser o quê? O número de repetições. Lembrando, eu posso utilizar o termo rotação, tá? Quando eu estiver falando de planetas, por exemplo. Não só planetas, né? Mas são os mais comuns. E posso também utilizar outro termo, chamado revolução. Eu sei, parece estranho, mas o termo revolução também é utilizado na física denotando o quê? Rotação. Você tem que lembrar disso, tá certo? Então, revolução não necessariamente é só queimar pneu, não. Ou ser contrário a uma ideia bem difundida. Então, cuidado com isso. Então, ó, o A tem 440 Hz, o B, vamos colocar de vermelho, 2.200 Hz. Opa! Então, 2.200, concorda comigo que é um número maior de repetições? Se é um número maior de repetições, logo vai ter uma maior frequência. Então, tenta imaginar da seguinte forma. Então, eu vou desenhar aqui, ó, eixo Y, eixo X. Vou desenhar aqui essa ondinha de 2.200 Hz. Seria mais ou menos algo semelhante a isso, só para você ter uma noção. Então vamos desenhar agora a de 440. Então seria assim. Então, opa, tá vendo como está diferente? Aqui ó, eu vou ter uma repetição maior. Então eu vou ter um número maior de ondas. Então, quanto maior o número de ondas, maior vai ser o quê? A sua frequência. E mais agudo será o som. Então aqui nós teremos um som agudo. Então seria algo bem assim, mais agudo. Ou então, quando você manda um áudio, tenho certeza que você já presenciou isso. Quando você manda um áudio para alguém e vai ouvir o áudio. A impressão não é de que sua voz está muito mais aguda que o normal? Pois é, minha gente. Aí vem com relação ao meio. Em que meio que está se propagando? É engraçado, né? Enfim. E aqui seria um som que mais grave. Então aqui nós teríamos um som mais grave. Então, ó, B em relação a A é mais agudo, porque possui o quê? Uma maior frequência. Tranquilo? Lembrando, frequência é o número de quê? De ondas. Quanto maior o número de ondas, maior vai ser a frequência. Nós temos outras características da onda. Por exemplo, o comprimento dessa onda, que é o tal do lambda. Você tem que lembrar disso também, tá? Então, o lambda é o tamanho dessa onda. E nós temos um padrão para esse tamanho. Então, uma parte alta, uma parte baixa. Então, você tem aqui ó, uma crista e um vale. Isso é uma onda completa. Então, aqui seria uma segunda onda completa, tá certo? Mesmo com esse desenho incrivelmente fantástico aqui. Então, ó, dito isso. Então, questão 4, beleza. Vamos para 5, que a 5 já entra nessas características da onda também. Ó, tô falando? Então, bora lá. Nós sabemos que a velocidade, como que eu calculo velocidade? Velocidade é igual a variação da distância em função do tempo. Isso aqui tu conhece, não é isso? Então, a distância dividida pelo tempo. Isso lá da época da mecânica, quando nós aprendemos, lá no primeiro trimestre, segundo. Dito isso, o que eu posso dizer aqui também? Posso dizer que, no caso da onda,
A distância, eu posso chamá-la de lambda, que é esse y aqui invertido. E o tempo, eu vou chamar de período. Então, uma outra maneira de você calcular a velocidade seria a partir dessa equação. Velocidade é igual a lambda sobre o período. Tranquilo? Da mesma forma, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Como o período é o inverso, dá uma olhada, da frequência. Então, se o período aqui está dividindo, eu posso colocar a frequência multiplicando. Porque ó, um não é o inverso do outro. O inverso da divisão não é a multiplicação. Então, eu posso reescrever assim. O que fica bem mais fácil para você calcular determinadas questões. Como essa questão 5, que foi colocada aqui para a gente fazer no Geek. Tá certo? Então, a velocidade vai ser igual a lambda vezes a frequência. Frequência, lembra disso, sempre em hertz. Lambda é comprimento de onda. Então, sempre nós teremos aqui em, opa, foi uma perninha a mais, metros, tá? Então, de preferência, calcule em metros, para não dar errado. E a velocidade, a unidade de medida que vai aparecer é metros por segundo. Por que metros por segundo? Aqui, ó, né, a quantidade de repetições a cada 1 segundo. Beleza? Então tá tudo coerente. Tá tudo ali fazendo sentido. Então, sabe-se que uma onda possui 60 Hz e uma velocidade de 3 metros por segundo. Mole, mole. Não são 3 letrinhas? Eu vou te dar duas, você vai achar outra. Então, a velocidade é igual a 3. O lambda, eu não sei, que é o que eu quero descobrir. E a frequência, 60 Hz. Então, ó, 60 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 3 sobre 60 é igual a lambda. Opa, é igual ao lambda. Então, isso aqui vai ser igual a 0,05 metros. Tá certo? Então, professor, mas o seu resultado deu em metros. Perfeito. E no caso, lá nas alternativas, você pode colocar tanto em metros ou você pode colocar em centímetros. Vai depender de como a questão está te pedindo, ok? Então, no caso da questão 5, na verdade eu não te dei um padrão. Então, os dois resultados estão coerentes. Tranquilo? Então, lembrando, para transformar de metro, decímetro, para centímetro, eu vou andar duas casas. Uma, duas casas. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 centímetros, ok? Dúvidas, traumas, dramas, então, mole, mole. Normalmente, essas questões de ondas será simples desse jeito. Então, assim, né, eu vou ter 3 letrinhas, ou eu posso utilizar essa equação, se estiver falando sobre o período, sobre o tempo. Lembrando, esse tempo, tzinho, vai ser diferente do tempo desse t grandão. Por quê? Aqui é o tempo para que eu tenha uma onda completa. Tá? Não é à toa que eu o chamo de período. Já esse t minúsculo, ele significa o quê? Um tempo geral. Pode ser um tempo a 2, 3, 4 ondas, ou metade de uma onda, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, beleza. Então, dito isso, vamos aí para a questão 6. Então, na questão 6, está escrito assim: o menino gritou e 1 segundo depois ouviu o eco do seu grito. Se naquele momento a velocidade do som era de 340 metros por segundo, então, lembrando, não tem a velocidade da luz, que é um padrão, que é 300 mil quilômetros por segundo? O som, nós também temos um padrão. Normalmente é esse, beleza? Então, a velocidade do som sempre vai ser isso aqui, ó, 340 quilômetros por segundo. A não ser que a questão te diga o contrário, tá certo? Mas se não for dito nada, então você mantém 340 metros por segundo, tá certo?
Então, beleza. Qual a distância entre o menino e a parede que produziu o eco? Então, cuidado. Quando a gente fala sobre eco, você já lembra de casas mal assombradas ou lugares onde você tem poucos móveis. Ou para que o eco ocorra, nós precisamos de espaço, ou seja, a onda vai, bate em algum obstáculo e retorna. Então, ó, foi e voltou. Tranquilo? Então, detalhe: o eco foi ouvido após 1 segundo. Então, se aqui eu tenho a criatura, a criança, e tenho aqui uma parede. Para ele ir, nós utilizamos o quê? Metadinha, meio segundo. Para ele voltar, foi o quê? Mais meio segundo. Captou? Porque o som, a onda sonora, não bateu, refletiu e voltou? Tranquilo. Então, beleza. E eu tenho a velocidade. Mole, mole. A equação que tu já conhece. Velocidade vai ser igual à variação da distância em função do tempo. Então, dito isso, vamos dar uma olhada. Então, aqui, ó, ΔS, a velocidade é igual à distância sobre o tempo. Você pode substituir da maneira que está aqui? Poder, você pode. Mas sugiro que você não faça dessa maneira. Por quê? Simples. Tenta mexer com as letrinhas primeiro. Eu não quero achar a distância. Então, aqui, ó, multiplico cruzado. Então, vai ficar assim, ó. ΔS é igual a V vezes ΔT. Velocidade, 340 metros por segundo. ΔT, 0,5 segundos. Ou seja, 0,5 não é a mesma coisa que metade? Quanto que é a metade de 340? 170. Então, a distância foi o quê? 170 metros. Tudo bem? Se você achou 340, não fique triste. Só lembre de como funciona o eco. Tá vendo como física não é só matemática? A gente tem que tentar entender como que todo esse fenômeno aconteceu, como ele ocorreu. Tá certo? Então foi e voltou. Então 170 para ir, 170 para voltar. Ok? Questão 7. Opa, temos duas ondas diferentes. Então, ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, passar. Normalmente, nós desenhamos aqui um eixo X. Para que esse eixo X? Na tentativa de facilitar a minha vida e definir o que nós chamamos de amplitude. Deixa eu ver se eu consigo retinho aqui. Aí, foi. Então, tá até bacana. Então, aqui, ó, passei uma reta, que é o eixo X. Vou passar uma outra reta aqui também. Aqui nós temos outro eixo X. Então, por que disso? Para eu te mostrar aqui algumas características dessa onda. Então, aqui em cima, primeiro você já observa que no P eu tenho um número de ondas menor do que no Q. Isso está muito claro. Então, na dúvida, você pode fazer o seguinte, ó. Desenha bolinhas aqui, ó. Vou desenhar aqui uma bolinha, duas, três. Então, ó, 3 bolinhas, você tem uma onda. Então, aqui, ó, uma, duas. Então, eu tenho duas ondas aqui, ó, e um pouquinho. Então, eu vou ter, aqui, daqui para cá, eu tenho um lambda. Eita! Então, daqui para cá é um lambda. Tudo bem? Vou até desenhar de outra cor aqui para que você perceba. Daqui para cá, eu já teria um outro lambda, outro comprimento de onda. Então aqui eu tenho uma onda, aqui eu tenho duas ondas. Tranquilo? Então aqui eu tenho duas ondinhas. Essas duas ondas, elas terão o mesmo valor? Sim. Então se esse lambda aqui for 10 centímetros, esse outro também tem que ser 10 centímetros, beleza? Então, lembra disso. Então 10 e 10, 20. Claro que eu estou chutando esse valor. Aqui no caso, nessa questão, não foi dito nada.
mas normalmente é fornecido o valor de cada quadradinho desse, tanto o comprimento quanto de largura. Então é só para você lembrar, essa distância aqui é o tal do comprimento de onda. Agora, se eu te falo dessa distância aqui, ó, no eixo y, eu estou relacionando, estou falando da amplitude. Então você não pode esquecer esse detalhe. Então aqui é amplitude e aqui é comprimento de onda. Comprimento de onda. Tudo bem? Então, dito isso, aqui embaixo vamos fazer a mesma coisa. Ó, uma bolinha, duas, três. Então aqui eu tenho uma onda. Tranquilo? Um lambda. Nossa, tá difícil desenhar esse lambda. Então, ó, duas, três. Aqui eu teria outro comprimento. Aqui outro. Então, ó, subiu, desceu. Outro lambda. Outro lambda. Aqui, ó, parei aqui, certo? Então, outra onda para cá. Então, opa, nós já observamos aqui, ó, que aqui embaixo eu tenho o quê? 4 ondas. Tranquilo? Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos desenhar com outras cores? Mas não vai... Então, ó, uma onda. Deixa eu ver se, ó, uma onda completa, duas ondas, três ondas, quatro ondas. Ainda tem um restinho aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui. Beleza? Então, fique esperto com relação a isso. Então, sobre essa representação das ondas P e Q, são feitas as seguintes afirmações. A onda P tem o dobro do comprimento da onda Q. Certíssimo. Então, tá vendo que ela é maiozona? Então, enquanto... Deixa eu só apagar isso aqui. Então, já que você já entendeu, a gente pode apagar isso aqui. Então, uma onda aqui seria da onde? Seria daqui. Olha o tamanhozão dessa onda. Tá vendo que o comprimento dessa é maior? Então, enquanto aqui eu tenho 4, aqui eu só tenho 2. Logo, esse comprimento aqui, ó, esse lambda vai ser maior que esse. Quantas vezes maior? 2 vezes maior. Tá certo? Então, ok. Então, questão 8. Mesmo esquema. A gente vai repetir a mesma equação que nós utilizamos aqui, ó. Então, você pode utilizar do período? Pode. Posso utilizar da frequência? Vai dar no mesmo. Então, o que a gente pode fazer aqui? Bora lá. Um jovem, ao fazer o exame de audiometria, então, o exame de audiometria para saber se os seus ouvidos estão funcionando normalmente. Lembrando, com o passar do tempo, obviamente, você não vai ter a mesma acurácia com relação ao que você ouve. O que é acurácia? Por exemplo, se eu tem algumas frequências que eu não escuto mais. Por quê? Porque eu sou mais velho que vocês. Então, provavelmente a minha mãe terá frequências que ela também não vai ouvir, assim como a minha avó e assim sucessivamente. Então, com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa capacidade auditiva. Então, ele foi capaz de ouvir sons nas faixas de 40 e 3.400 Hz. Sabendo que a velocidade, ó, tenho velocidade, tenho frequência. Beleza? Quero saber o quê? Comprimento de onda. Então, ó, correspondente ao som de maior frequência. 3.400 não é maior que 40? Então, eu vou utilizar esse valor. Mole, mole. Então, velocidade vai ser igual a lambda vezes a frequência. Se eu quero achar o lambda, o f aqui não está multiplicando? Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, a velocidade dividido pela frequência vai ser igual ao tal do lambda.
Então, bora lá. Velocidade 340. Então, eu prefiro fazer assim, eu acho mais fácil. Mas aí fica a seu critério, tá? Se você quiser substituir antes de movimentar as letrinhas, também não é um problema. Você vai chegar ao resultado. E aqui, a frequência é 3.400. Então, 3.400. Posso cortar esse zero com esse zero. 34 dividido por 340 vai dar 0,1 metros. Beleza? Você pode deixar em metros? Sim, você pode deixar em metros, não é um problema. Ou, para ficar mais compreensível, você pode transformar para centímetros. Tem problema? Também não. No nosso caso aqui, ó, nessa questão, eu te peço o resultado em centímetros. Logo, você vai ter que transformar para centímetros, beleza? Então, assim como pode aparecer também na sua prova ou em qualquer outra avaliação externa que você for fazer. Tudo bem? Então, só retomando aqui alguns conceitos. Esse espectro tu tem que lembrar, beleza? Então, espectro eletromagnético são todos os tipos de radiação que existem e onde eles são utilizados. Então, seja nos seus dispositivos eletrônicos, seja no Sol ou instrumentos médicos, beleza? Além de, obviamente, os elementos radioativos. Então, a radiação ela faz parte da sua vida. O que a gente tem que ter em mente? Excessos. Nem muito, nem pouco. Beleza? Tipos de onda. Observe. Transversal, longitudinal, amplitude, o tamanho no eixo Y, ok? Comprimento de onda, o tamanho no eixo X. Mole, mole. E esse tamanho eu chamo de lambda, que é esse sinal, essa letrinha um pouco diferente. Tá ok? As equações também são simples. Frequência inversa do período, período inverso da frequência, algo que você também já conhece. Beleza? E só para acrescentar um pontinho aqui com relação à frequência. Além do Hertz, pode aparecer assim, ó, RPM, rotações por minuto. Aqui são rotações por segundo, que eu chamo de Hertz, beleza? No caso aqui, ó, professor, eu quero transformar isso aqui para Hertz. Então isso aqui é muito comum quando você pega disco rígido, também conhecido como HD, tá? Aquele que você usa no seu PC para salvar arquivos. Pois é. Então eu posso transformar isso aqui, então eu vou fazer assim, ó. A frequência vai ser igual. São 60 rotações a cada 1 minuto, certo? Então, 1 minuto não são 60 segundos? Então você pode escrever assim, ó. 600 rotações a cada 60 segundos. Ó, 1 minuto não é a mesma coisa que 60 segundos? Então agora é só você dividir. Então, 60 dividido por 6 vai dar 10. 10 rotações a cada 1 segundo. Ou você pode escrever assim, ó, 10 Hz. Beleza? Então, é uma outra possibilidade. Então, haverá questões que vai ser necessário que você faça isso? Também. Beleza? Bom, então por hoje é isso, minha gente, e até a próxima aula. Um grande abraço.